Olá pessoal, estou gravando aqui essa videoaula conforme nós tínhamos combinado que eu iria gravar para vocês, que seria referente lá à questão da iniciação à contabilidade, né? A gente ia falar um pouquinho sobre essa coisa do que é a contabilidade, como funciona a contabilidade, e isso se torna importante até mesmo porque, como nós sabemos, numa disciplina de finanças, por exemplo, até num curso voltado a finanças, praticamente tudo que aquilo que a gente utiliza em finanças, de uma forma ou de outra, a gente acaba se utilizando também na contabilidade, se utilizando do que a contabilidade gera, de como ela calcula, de uma série de coisas. E a gente pode, inclusive, dizer que a contabilidade ela está envolvida não só com empresas, né? Então, em todos os momentos da nossa vida que a gente precisa calcular ou mensurar alguma coisa, não deixa de ser ali uma forma de contabilidade. Até quando a gente está fazendo lá um orçamento doméstico, então quando a gente está fazendo lá anotando um gasto ou anotando aquilo que a gente ganha, por exemplo, seria como se fosse uma forma de contabilidade. Que a própria palavra contabilidade ela vem lá de contabilizar, né? Então contabilizar, anotar, etc. Isso seria mais ou menos ali o fundamento da contabilidade. É claro que quando a gente fala de empresas, né? Então a gente fala lá de instituições, ela faz a mesma coisa, também ela anota, tem que anotar, tem que registrar, só que elas têm um padrão para fazer isso, tem um jeito para fazer isso. Então é aquilo que a gente tem que aprender, tanto empresas, governo, etc. Inclusive são padrões, inclusive regulamentados por lei, por decretos, normativas, né, que regulamentam, que mostram como isso deve ser feito através de resoluções, uma série de coisas aqui. Para que a gente faz isso? Por que existe isso? Para ter um padrão para todo mundo possa entender. Então, por exemplo, se eu pegar lá uma análise de uma empresa, um balanço de uma empresa, você consiga analisar uma e consiga analisar a outra também, e o governo possa entender qualquer tipo de empresa através desse padrão. Eu coloquei aqui alguns detalhes aqui. A contabilidade, na verdade, dentro das empresas, das organizações, ela tem mais ou menos duas grandes vertentes, né? Então a gente tem aqui essa contabilidade mais do contador, né? Então essa aqui é aquela que a gente diz a contabilidade societária. Então é ali onde vai ter os lançamentos contábeis, onde vai ter, por exemplo, abertura de empresa, essas coisas, documentações, guias, essa coisa voltada à área fiscal, né? Então tudo isso aqui está muito relacionado a essa área financeira, societária, né? Seria aquele contador mesmo, né? O contador seria a função daquele contador. E temos também uma espécie de contabilidade dentro das empresas, que também é contabilidade, mas que a gente diz que é uma contabilidade mais para gerência, mais para gestão. É claro que uma depende da outra, uma acaba alimentando a outra, né? Então a contabilidade gerencial ela manda informações para a contabilidade financeira da empresa. Então isso aqui envolve, por exemplo, gestão de custos, relatórios de vendas, apuração de custo, formação de preço, margem de contribuição, tem um monte de coisa aqui que envolve isso aqui, que é para o dia a dia, aquelas anotações do dia a dia, aquelas marcações do dia a dia, os relatórios do dia a dia, que vão abastecer lá a gestão, a tomada de decisão. Então, por exemplo, quando a gente está gerando um relatório de vendas na empresa, um exemplo, apurando, por exemplo, vendo uma variação do desempenho de um departamento, é um tipo de contabilidade, não deixa de ser. Não é aquela contabilidade do contador, aquela contabilidade societária, mas ali a gente pode dizer que a gente está fazendo uma mensuração, está fazendo uma anotação, está fazendo um levantamento de números financeiros referente àquela empresa. Então aqui nesses dois quadros eles detalham bem a diferença. Então, contabilidade gerencial, né, controle de custos e despesas, relatório de vendas, relatórios para tomar decisão, previsões futuras e comparação de resultados, indicadores de crescimento, de lucro, de retorno, formação de preços, cálculo de margem de ganho, geração de orçamentos e assim vai. E aqui essa contabilidade mais financeira, mais societária, né, que é mensuração, cálculo, recolhimento de tributos, né, nota fiscal, códigos, guias, abertura de empresa, geração de documentos contábeis, geração dos relatórios contábeis e assim vai. Então uma série, uma infinidade de funções aqui para essa contabilidade mais financeira e mais societária. E eu coloquei aqui um slide também para mostrar que a contabilidade ela é como se fosse uma base das empresas, né? Ela mostra um monte de coisas das empresas. Ela mostra, por exemplo, o desempenho das empresas, como é que essas empresas estão saindo, o que está acontecendo com ela. E um monte de gente está interessado, né, na contabilidade da empresa. Então, desde sócios para ver o retorno, clientes, administradores, o próprio governo, né, tem uma série de interesses, né, tanto para tributos, para entender a economia, como é que as coisas estão acontecendo, os concorrentes, né, a comunidade em geral, né, ela quer entender
se uma empresa está crescendo, está se desenvolvendo, está gerando lucro, está distribuindo isso, está gerando riqueza, e uma série de coisas aqui, sindicatos, analistas, fornecedores, e assim vai. Para a gente fazer contabilidade, então existe lá um padrão, e esse padrão, inclusive, eu vou detalhar aí, até em aulas mais futuras, mas esse padrão, na verdade, a gente diz que é referente ao registro. Então eu vou até abrir uma lousa aqui digital e colocar aqui. Isso aqui está ligado ao registro da contabilidade. Então como é que a contabilidade ela faz lá os registros dela? Então o que acontece? A gente já está numa fase da disciplina que a gente está chegando lá em balanço patrimonial, DRE, a gente está montando isso, né? Só que para isso chegar lá na frente, para chegar num balanço, para chegar numa DRE, o que acontece? A gente tem no começo, a gente tem um início das coisas, onde as coisas começam. Então você tem que começar registrando ou anotando aquilo que acontece na empresa até você chegar lá nos grandes relatórios. E como é que se dá esse registro? A sequência dele é mais ou menos o seguinte, ó. A gente tem que registrar, então vou dar um exemplo aqui, ó, uma determinada empresa, vou colocar lá que ela comprou uma determinada mercadoria, uma certa mercadoria, né? Vou colocar aqui, ó, uma certa mercadoria por R$20.000 a prazo. R$20.000 a prazo. Então isso aqui é um exemplo aqui de algo que aconteceu na empresa e que a gente precisa registrar. Esse algo, né, essa situação que aconteceu, então o que a gente chama isso aqui, ó? Essa situação a gente chama de fato contábil. Então aconteceu lá um fato contábil, então esse é o fato, então o fato aqui foi uma mercadoria que ela foi comprada, que ela entrou lá para o estoque da empresa, mas o fato poderia ser inúmeras outras coisas, poderia ser um pagamento de alguma coisa, o reconhecimento de uma despesa, o pagamento de salário, poderia ser, por exemplo, a venda de uma mercadoria, poderia ser um monte de coisas. Um fato contábil pode acontecer de uma série de fatores. E aí o que aconteceu? Se aconteceu o fato, a situação, a gente precisa o quê? Registrar. E o registro, a gente chama ele do quê? A gente chama de lançamento contábil. Então esse é o nome que a gente dá para o registro. Lançamento contábil. E esse lançamento contábil, existe uma técnica para se fazer isso. Que quando se faz, é obrigado a se fazer desse jeito. Então, o registro, o fato contábil, ele sempre tem que ter dois lados. Ele sempre tem que ter dois lados. Tá? Sempre tem que ter dois lados. Mesmo que um dos lados, ou os dois, sejam quebrados, vou até colocar aqui entre aspas, eles sejam quebrados. Então esse exemplo aqui que eu coloquei aqui embaixo, ele detalha bem isso aqui, ó. Uma determinada empresa comprou uma certa mercadoria por R$20.000. E essa mercadoria ela foi comprada como? Vou colocar aqui que ela foi a prazo. E aí, como eu falei, ó, sempre quando a gente vai fazer o registro da contabilidade, isso tem que ser feito o quê? Em dois lados. Então a gente vai ter sempre dois lados, ó. Primeiro, um registro de entrada no estoque. Então, legal, então aqui a gente faz o registro. Então o registro, qual que é o registro? Ele é R$20.000. Então aqui a gente tem o registro de entrada. E tem que ter o outro lado, sempre tem que ter o outro lado. É claro que eu até tenho no meu canal alguns vídeos lá que eu detalho mais ou menos como é que funciona, o nome que a contabilidade dá para isso e como que ela faz. Ela chama o débito e crédito, que vocês podem se aperfeiçoar melhor depois, ou até em disciplinas próprias de contabilidade. Mas a lógica é essa aqui, ó. Você vai ter sempre um registro e tem que ter o outro lado. Então qual que é o outro lado? Na verdade, o outro lado é o registro de uma dívida com o fornecedor. Então você tem uma dívida com o fornecedor. Então é sempre assim, os dois lados. Então, sempre. Vamos supor aqui, ó, que esses 20.000 fosse, eu coloquei a prazo, mas se ele fosse assim, ó, metade à vista, eu só fazer uma pequena alteração aqui, ó, metade à vista e metade a prazo. Esse aqui é o exemplo, né? Ó, metade à vista, metade a prazo. Então, se ele foi metade à vista e foi metade a prazo, o que a gente vai ter? Tem os dois lados do mesmo jeito. A única diferença é que um lado você tem lá o registro de estoque, entrada de estoque de R$20.000, e o outro lado ele vai estar quebrado em dois, né? Então aqui, ó, ele vai ter o quê?
uma dívida com o fornecedor de 10 mil e uma saída de caixa, de 10 mil reais. 10 mil reais. Então, isso aqui é como funciona os registros. Os registros eles vão acontecendo desse jeito. É dessa forma que eles vão acontecendo. Então, é assim que a gente tem que entender lá como é que funciona a contabilidade. O que acontece? Isso vai sendo registrado, até que chega no momento que vai gerar lá os grandes relatórios da contabilidade. Eu estou gravando esse vídeo aqui, vou gravar ele mais curto, né, para mostrar o lançamento. Na sequência, nós teremos outros vídeos aqui que eu vou mostrar onde nós fazemos esses lançamentos. Então, até o próximo vídeo.